Muito bom dia, esse é o Refil. Hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Eu sou o Arthur Gubert. E no programa de hoje eu quero que você escute e depois dê a sua opinião sobre essa pergunta aqui, ó. E se a inteligência artificial não for nada dessa revolução que estão pintando por aí? Também vou te contar hoje por que cada vez mais argentinos vêm visitar o Brasil. Spoiler, tá baratíssimo pra eles. Também vou falar sobre o campeonato de não fazer nada, que acabou de acontecer na Coreia do Sul. E aproveitando que vamos falar de Coreia do Sul, eles também inauguraram recentemente o policial holograma. E tá dando certo. E tudo termina com uma informação importante para você que tá nas estradas, ó. O governo federal do Brasil tem 24 horas para religar os radares de velocidade desligados desde agosto. Deixa eu fazer o refil do meu café e aí a gente toca reto pros assuntos de hoje. Lembrando que você usa o cupom REFIL na sua assinatura da All Brother Cafés Especiais. O link para assinar tá na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. Bueno, a pergunta é essa, tá? E se a inteligência artificial não ficar muito melhor do que já tá? Né? Esse tema, essa pauta aparece o tempo todo sobre como ela vai roubar os nossos empregos, sobre como ela vai revolucionar a vida, sobre como a humanidade vai entrar numa espécie de cataclisma nunca antes disso. Mas, cara, desde que saiu o GPT-5, novo modelo da OpenAI, a pergunta é justamente essa. E se a inteligência artificial não ficar muito melhor do que já tá? A expectativa com essa atualização era de um salto revolucionário, mas o que veio foi mais parecido com uma atualização básica de software. Teve ali alguns avanços na programação, né? Umas melhorias na escrita, mas velhos problemas de inventar fato, errar em coisas básicas, essas coisas permaneceram. Teve um cara que escreveu no Reddit que esse foi o maior lixo pago que ele já usou. Esse frio na empolgação dos usuários atinge em cheio a tese das chamadas leis de escala, que é uma ideia de que é só colocar mais dados e mais poder na computação para os modelos de inteligência artificial ficarem melhores, até chegar à tal da superinteligência. Durante anos foi essa crença aí que movimentou bilhões de dólares e alimentou as promessas grandiosas a respeito das IA. Mas os resultados começaram a mostrar limites. Mais tamanho de servidor, mais tamanho de computação não está significando mais inteligência. E alguns críticos que antes eram ridicularizados, como o pesquisador Gary Marcus, que ficou famoso por ser um crítico do GPT, né? Hoje já estão soando como caras moderados. Para ele, especificamente, a gente está falando de um mercado de 50 bilhões de dólares. Apenas. E não de uma revolução que vai engolir a humanidade. Então tem muita gente ganhando dinheiro em cima desse hype. A visão otimista de que a inteligência artificial vai melhorar empregos, vai salvar o mundo com curas milagrosas, parece cada vez mais distante. O futuro provável? Ferramentas úteis, mais pontuais. Para resumir relatório, acelerar tarefas chatas, melhorar o código, né? Nada de um Deus versão máquina. E talvez o verdadeiro perigo esteja aí. Investir bilhões, reorganizar a economia e poluir a internet em nome de uma promessa que nunca vai se cumprir. Aliás, clássico isso da humanidade, né? Criar um super monstro que no final do dia é um chihuahua. Matéria da Monocle, aquela revista fascinante lá da Suíça, sobre turismo na América do Sul. Olha que interessante, o mapa do turismo aqui no nosso continente acabou de virar de ponta cabeça. Durante várias décadas a cena era clássica, né? Brasileiro, chileno e uruguaio indo para Buenos Aires, para Mendoza, para Bariloche, atrás de vinhos, carnes e, acima de tudo, preços irresistíveis. Só que agora o fluxo se inverteu, são os argentinos que estão cruzando as fronteiras em massa, lotando as praias do Brasil, subindo montanha no Chile e até no Uruguai. E não só pelo sol, tá? Mas porque tudo ficou mais barato aqui do que lá. Os números são o seguinte: o Brasil recebeu mais de 5 milhões de turistas esse ano. Quase metade desse volume veio da Argentina. No Chile, as chegadas de argentinos subiram 150% em relação ao ano passado. E não é só lazer. Supermercado, farmácia, shopping viraram pontos de peregrinação para quem descobre produtos pela metade do preço em relação a Buenos Aires.
Responsável por essa virada, você queira ou não queira, goste ou não goste, se chama Javier Milei, o presidente libertário de cabelos desgrenhados, que desde 2023 vem mexendo com as bases da economia argentina. Uma das medidas mais drásticas dele, né? Foi quando ele pediu pro Banco Central imprimir pesos para cobrir gastos, que é um hábito histórico que acaba desvalorizando a moeda. Só que o resultado na Argentina foi o contrário. O peso argentino se valorizou mais de 40% em 2024. Foi a moeda que mais subiu no mundo todo. E para a classe média argentina, esse fortalecimento virou passaporte para uma temporada de euforia. Férias em Florianópolis, custando metade de uma temporada em Mar del Plata, né? Para dar um exemplo. Churrasco gaúcho e caipirinha em Copacabana mais acessíveis do que um jantar qualquer em Palermo. Não é à toa que a aprovação do Milei tá turbinada ainda por essa sensação de poder de compra renovado. Mas, sempre há um mas. Como quase sempre acontece na economia, o sol não brilha igual pra todo mundo, né? Com o peso forte, viajar pra dentro do próprio país ficou caro para estrangeiros. Em maio, o número de visitantes caiu 14% em relação ao ano anterior. Operadores locais agora estão reclamando. A Argentina não é mais um destino acessível. É uma experiência premium. E muita gente está perdendo dinheiro com isso. Só que resorts de luxo em Mendoza, pacotes de aventura na Patagônia e experiências gastronômicas sofisticadas acabaram virando programa de rico que não é argentino. E esse movimento expõe uma ironia, né? Enquanto milhares de argentinos festejam nas areias do Brasil, o setor turístico em casa murcha. E boa parte da população continua a lutar contra essa austeridade, né? O poder até pode estar mais forte, mas a sociedade segue dividida entre quem consegue transformar essa moeda valorizada em prazer de turismo e quem só sente o vazio das promessas de um ajuste que ainda não trouxe alívio real no cotidiano. É importante dizer, tá? A pergunta que fica é se o Milei vai conseguir transformar essa temporada de churrasco barato e caipirinha gelada num verão mais longo dentro da própria Argentina. Porque as férias passam rápido, né? Já a vida real, essa aí continua cobrando bem caro. Imagina um campeonato em que o objetivo não é correr nem levantar peso e nem mostrar habilidade, mas sim ficar absolutamente parado. Pois é, na Coreia do Sul isso existe e se chama Space Out Competition. São 90 minutos, sem falar, sem celular, sem dormir, só você, respirando, sem fazer mais nada. Parece simples. Não é. Um estudo da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, mostrou que muita gente prefere até levar um choque elétrico do que ter que ficar 15 minutos sozinho com o próprio pensamento. O vencedor desse ano, no campeonato lá na Coreia do Sul, foi um músico punk. Eu vou arriscar dizer o nome dele aqui, tá? É o Byung-Jin Park. Ele disse que o fazer nada muda tudo. Ele venceu mais de 100 concorrentes numa estratégia quase infantil. Respirou fundo, olhou fixo num ponto e deixou os pensamentos chegarem e irem embora. E não é só filosofia. Cientistas chamam isso de ativar o modo padrão do cérebro. Um modo que ajuda na criatividade, na memória, até na regulação das emoções. É como se desligar fosse, na verdade, ligar uma parte escondida do nosso cérebro. E o curioso é que esse campeonato começou em 2014, há bastante tempo já, né? Como uma crítica à correria moderna. E hoje é um ritual à beira do Rio Han, lá em Seul, que mistura arte, mindfulness e um protesto silencioso contra a ideia de que silêncio é igual a improdutividade. Falamos isso no programa de ontem, né? E essa é a chave. A maior dificuldade não é o desconforto físico, mas a culpa, a sensação de que eu deveria estar fazendo algo. Louco, hein? E você, conseguiria? 90 minutos parado, cara, sem olhar o feed, sem olhar Rio, sem falar com ninguém? Porra. Difícil, hein? Aproveitando que nós estamos na Coreia do Sul, ó, parece que eles são bons, né, em encontrar soluções esquisitas para problemas modernos. Porque todas as noites, entre 7 e 10 da noite, no Parque Judong, em Seul, um holograma de tamanho real aparece. Avisa que há câmeras de vigilância e promete que policiais de verdade vão responder em tempo real se algo acontecer. Sim, cara, é um holograma de um policial, velho. Tipo um fantasma, meio transparente e tal, né? Só que acontece que desde que ele foi instalado em outubro, as ocorrências de crime ali naquele parque caíram 22%. O holograma não prende ninguém,
mas a simples percepção de presença policial parece suficiente pra segurar a onda. Ele tem 1,70 m, foi modelado em cima de um cara que existe lá, de um policial real, e ele brilha, tipo um espantalho futurista. Tem uma galera que acha high-tech, tem gente que acha meio assustador, mas a polícia de Seul garante que funciona e já fala em expandir a ideia. O debate é se a queda nos crimes vem do efeito psicológico ou se as pessoas realmente evitam passar perto do policial holográfico. Olha, se funciona, já me serve. Isso aqui é pra ficar esperto, tá? Você que tá na estrada aí. Desde 1º de agosto, mais de 66 mil quilômetros de rodovias federais, as BRs, né? Ficaram sem fiscalização eletrônica por falta de verba. Não sei se tu tava sabendo disso, mas foi o conhecido como apagão dos radares. Isso aconteceu por conta de um colapso, tá? No Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade, que tinha 3.887 faixas, né, na estrada que vinham sendo monitoradas, e diminuiu a verba de 364 milhões de reais para apenas 43 milhões em 2025. E agora o governo, por uma imposição da justiça, tem 24 horas para religar os radares, sobre uma pena de multa diária de 50 mil reais por equipamento desligado. Então assim, aproveite os últimos minutos. Aproveitar é modo de dizer, né? Porque não é só uma formalidade burocrática. Os radares têm um impacto real na redução de acidentes. Eu fui atrás de alguns dados para complementar essa notícia e olha que interessante. Entre 2010 e 2015, esse programa de controle de velocidade conseguiu diminuir em 30% os acidentes e 20% das mortes em rodovias federais monitoradas. Quando o controle eletrônico foi interrompido, isso aconteceu, né, em 2019. O momento foi descrito como políticas anti-radar, né? O resultado foi trágico. Aumentou em 15% o número de mortos e feridos nessas rodovias. Na época da gestão do governo Bolsonaro, né? Isso, inclusive, foi uma espécie de bandeira dele para agradar um eleitorado que não queria radares. Então vamos lá. A decisão da justiça não é só técnica, ok? Antes de você me xingar de lado isso, lado aquilo, porque assim, o povo morre quando não tem radar. Isso tá definido, é fato, está confirmado. Então assim, sem radar não tem segurança. É tipo esse policial holográfico aí da Coreia. A gente precisa ter alguma cobrança, né? A gente precisa ter algum mecanismo para que a gente não faça aquilo que a gente é muito bom enquanto seres humanos de fazer, que é merda. O Refil vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, no YouTube e no Spotify. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá? A gente completou um mês de programa, temos lá 1000 inscritos. Estamos muito felizes aqui nos estúdios Refil, mas falta você! Sim, você! Eu sei que tu não te inscreveu ainda, te inscreve lá, faz essa mão aí, ajuda o velho. E também no Spotify, tá? Se preferir no Spotify, né? Porra, dá ali as estrelinhas pra gente, responde a enquete. Todo dia eu pergunto o que o pessoal achou do episódio. Também pode fazer o seu feedback aí, comentar o que você achar que precisa. Eu leio todo mundo, eu dou atenção pra todo mundo. E pra escrever alguma coisa um pouco mais longa, tipo proposta de patrocínio, entre em contato com contato@refilpodcast.com.br. Eu sou o Arthur Gubert, amanhã eu tô de volta. Fiquem bem, boa quarta-feira. Tchau!